Bem-vindos ao Portal de Luz. Acabou no fim de semana passado um dos eventos mais importantes da atualidade, a COP26, que aconteceu na Escócia e buscou definir quais foram os resultados alcançados pelo nosso planeta desde o Acordo de Paris, que entrou em vigor em novembro de 2016. Mas antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Acabou no fim de semana passado um dos eventos mais importantes da atualidade, a COP26. O evento, que aconteceu na Escócia, abordou, entre outras pautas, os resultados alcançados pelo nosso planeta desde o Acordo de Paris, que entrou em vigor no final de 2016. Segundo a bióloga brasileira Gabriele da Rosa, especialista em educação ambiental, ecologia e biologia da conservação, o peso das nossas ações e escolhas como seres humanos bateu às portas da nossa sociedade contemporânea. E a COP26 veio como um último recurso, uma última reflexão que vai ajudar a definir a nova era. Na antiguidade, o homem tinha uma relação muito íntima e de respeito com a natureza, mas à medida que avançamos como sociedade moderna, nós nos afastamos dessa postura de respeito e de reverência à natureza e criamos uma relação muito mais de dominação e até de subjugação. E imperfeitos que somos, erramos na medida desse processo e alteramos de forma muito negativa as relações entre seres humanos e o ambiente natural. Provocamos desequilíbrios de toda a ordem, como nós bem sabemos agora. Para atender às nossas necessidades, os nossos caprichos, destruímos os recursos naturais do planeta, a nossa casa emprestada por Deus para aprendermos a conviver e evoluir. Nós criamos vícios cheios de ganância e de vaidade para nós mesmos, ignorando a beleza e a harmonia da obra de Deus. A ciência atual esclarece que o nosso corpo físico é feito do mesmo material que compõe qualquer outra coisa
que habitam nosso planeta. A doutrina espírita também nos esclarece ainda que a nossa vibração energética também se mistura à psicosfera do planeta. O fluido cósmico universal, que é a substância fundamental do universo, que emana de Deus, trata de garantir que todos nós estejamos interligados, unidos. Em Deus movemos e existimos. Ou seja, a mente de Deus permeia todo o universo. Essa mesma condição nos permite ainda sermos co-criadores com o Pai. Mas aí vem a pergunta: o que nós estamos escolhendo co-criar? Ao entendermos que temos esse papel, nos tornamos responsáveis pelo que acontece no plano físico e no plano espiritual do nosso planeta. Tudo o que fazemos aqui molda a psicosfera da Terra que nos envolve e devolve a pureza ou a toxicidade na qual nós mesmos contribuímos. A qualidade do ambiente que nos circula interfere diretamente no nosso bem-estar e na nossa saúde. André Luiz relata em diversos momentos ao longo da sua obra, psicografada por Chico Xavier, o quanto as vibrações de baixa frequência emitidas por nós mesmos provocam desequilíbrios, não só em nós, mas também atraem desequilíbrios ao nosso redor e patologias e degradações ao ambiente ao nosso redor. Nós vivemos, neste momento, a transição planetária, como sabemos, e naturalmente o planejamento divino tem se direcionado às mudanças que se façam necessárias para a acomodação do orbe terrestre nessa nova fase. No entanto, como temos, nós, a liberdade de agir de acordo com o nosso livre-arbítrio, embora a transição planetária seja um processo definitivo, do qual não podemos fugir, seremos nós mesmos que iremos determinar o grau de dificuldade dos desafios ao longo desse processo, ou mesmo a velocidade dessa transição. Cabe a nós sabermos escolher. No entanto, tudo isso nos dá o direito de enxergarmos a transição planetária como causador dos problemas que estamos vivendo? Não. Os problemas que estamos vivendo não são consequência de uma etapa de transição, são na verdade provocados pelo próprio ser humano, resultado das suas escolhas equivocadas que vem fazendo há séculos. O caos ambiental que estamos vivendo agora, com queimadas, enchentes, mudanças climáticas, animais em extinção, é a colheita que somos agora chamados a receber por consequência dos nossos próprios atos como humanidade, porque desrespeitamos o meio ambiente, desrespeitamos os recursos naturais que nos haviam sido confiados por Deus ao longo de todo o tempo. Portanto, a última coisa que devemos fazer é nos acomodarmos. Temos que mudar as nossas atitudes, repensar o que podemos fazer para interromper a degradação ambiental, o que cabe a nós, o lixo que produzimos dentro da nossa própria casa, a água que por vezes podemos contaminar por preguiça ou por comodismo, o supérfluo que queremos comprar para satisfazer um capricho pessoal momentâneo. Tudo isso é responsabilidade de cada indivíduo. Seremos cobrados individualmente e também coletivamente, como sociedade da qual fazemos parte todos nós. Allan Kardec, no livro A Gênese, diz o seguinte: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A tragédia planetária que estamos vivendo agora é reflexo da atmosfera mental dos moradores que aqui se encontram. E também vice-versa. O planeta é a nossa casa. E como diz Gabriele da Rosa, bióloga, uma casa suja, insalubre, bagunçada, afeta a saúde física e mental dos seus moradores. Enquanto o egoísmo imperar, não nos sentiremos responsáveis pelos nossos próprios atos como sociedade. Continuaremos longe de ter a consciência necessária para vivermos numa orbe equilibrada. Nos últimos 40 anos somente passamos
haver um movimento mais intenso em prol de uma preservação ambiental, em prol da defesa do equilíbrio natural do nosso planeta. Nós estamos reagindo agora com mais conhecimento, com mais consciência. Estamos vendo nascer uma nova geração de jovens que questiona, que cobra posturas mais corretas em termos de meio ambiente das lideranças mundiais. E os próprios governantes são hoje mais pressionados a definirem uma agenda sustentável. Vamos então aproveitar esse clima favorável do momento para repensarmos a nossa própria cota de colaboração nesse movimento renovador, que vai nos ajustar às leis de amor e de harmonia de Deus. E para todos aqueles que nos assistiram quiserem saber mais sobre esse tema, a edição da Folha Espírita do mês de novembro está toda dedicada à COP26, consumo consciente e, principalmente, a postura do espírita diante de tudo isso. É só acessar gratuitamente o site www.folhaespirita.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma.
Olá, queridos amigos, queridas amigas. Tudo o que fazemos tem uma consequência, não é mesmo? Desde as mais simples e triviais até as mais complexas, de grande alcance. Entretanto, e infelizmente, algumas pessoas não pensam assim, acreditando que suas decisões e atitudes incorretas, podem passar despercebidas, sem consequências. Afinal, uma negligenciazinha aqui, um deslize acolá, que diferença faz? Ninguém vai perceber mesmo. É como aquela figura da faxineira que varre a poeira para debaixo do tapete. Um dia ela será descoberta. Devemos estar atentos para não nos iludirmos com as chamadas gambiarras que criamos no decorrer das nossas vidas. Eu digo gambiarras, claro, entre aspas, né? O resultado desses pequenos ajustes mal feitos, vamos dizer assim, podem trazer sérias consequências, causando prejuízos a nós e às outras pessoas. E quem é o responsável pelo mal feito? Eu trouxe essa discussão aqui para o nosso programa, pois eu conheço muitas pessoas que poderiam ter evitado muitos transtornos e sofrimentos em suas vidas se tivessem optado pela forma correta de fazer as coisas, por vezes bastando cumprir alguns protocolos básicos. Eu chamo esses estados de dores evitáveis, vamos chamar assim. Por exemplo, quem não conhece alguém que teve que arcar com valores elevados para recuperar a energia elétrica de sua casa devido a uma gambiarra feita na instalação há tempos atrás? Eu conheço. É como a história do mercador que comprou um lindo candelabro para a sua casa. Era uma obra-prima, feita de puro cristal e incrustada de pedras preciosas. Custou uma verdadeira fortuna. A fim de pendurar o maravilhoso lustre, o mercador mandou fazer um furo no forro da sua casa. Através do buraco, ele deixou o final do cordão pender e nele pendurou o candelabro, enrolando o restante da corda em volta de um prego lá no sótão. Aí todos que vinham à casa do mercador admiravam o maravilhoso lustre. E o mercador e a sua família sentiam-se muito orgulhosos por isto. Mas até que, certo dia, um garoto pobre pedindo roupas velhas apareceu à sua porta. E eles falaram, pode subir lá no sótão e que tem algumas roupas lá guardadas e pode pegar algumas para você. E assim fez o rapaz, o pedinte, recolheu todas as roupas que lhe interessou e colocou numa sacola. Foi então que, após alguns minutos, procurando algo para que ele pudesse amarrar a sacola, ele viu um pedaço de cordão enrolado em um prego. E com um canivete que trazia no bolso, cortou um pedaço. E adivinha o que aconteceu? Ouviu-se um estrondo enorme, toda a família correu para o sótão, gritando, seu idiota, olhe só o que você fez, cortou a corda e nos arruinou, porque o candelabro se espatifou. O pobre garoto não podia entender o porquê de tanto reboliço, né? Ele disse, mas o que eu fiz para arruinar vocês assim?
Bom, tudo que eu fiz aqui foi cortar um pedacinho da corda. Aí o homem, o mercador, disse: olha, seu tolo, é verdade, tudo que você fez foi cortar um pedaço de corda, mas acontece que meu precioso candelabro estava dependurado nela e agora está transformado tão somente em estilhaço sem valor. Bom, pois é, gente, é simples, né? É simples de entender que esses jeitinhos que a gente dá, esses malfeitos, quando acontecem no plano material da nossa vida, fica bem perceptível, né? Mas ocorre que muitos acabam dando estes jeitinhos em sua vida pessoal, né? Afinal, uma mentirinha aqui, outra acolá, uma falcatrua de vez em quando, quem vai se dar conta, não é mesmo? Porém, amigos e amigas, não nos iludamos com as aparências. Fujamos dos jeitinhos e sejamos verdadeiros. Façamos a opção pelo que é correto dentro dos protocolos morais e cristãos. E busquemos fazer o que é certo e de acordo com a nossa consciência. Nada, por quê? Por que nós temos que agir com a nossa consciência? Porque nela estão contidas todas as regras da boa conduta e de ética pelas quais nós deveríamos nos pautar. Sem dúvida, todos passamos pela dor. Entretanto, para que agravar os sofrimentos em razão das consequências dessas gambiarras que nada trazem de concreto para nós e de proveito? Nos iludimos, na verdade, e toda ilusão, gente, tem prazo de validade. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. É muito bom estarmos novamente juntos neste encontro semanal. Convidamos a todos para refletirmos sobre a seguinte mensagem do Espírito São Luís, psicografada em Paris em 1860, a qual está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28, que inicia com a seguinte pergunta: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? O Espírito São Luís responde direto com outras perguntas. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas daquelas que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem que há casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de que o doente, no momento do último suspiro, pode reanimar-se e recobrar por alguns instantes as suas faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida
pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que o espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e não leva em conta a existência da alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Aliviai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Confirmando estas colocações do Espírito São Luís, o Livro dos Espíritos, na questão 953, traz as seguintes afirmações. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? A resposta dos Espíritos é clara. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado às aparências, esse termo tenha chegado e de que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenado, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e a vida seja abreviada apenas por alguns instantes. Respondem os Espíritos, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais são, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcional à gravidade do erro, de acordo com as circunstâncias, como sempre. Convidamos a todos para refletirmos com profundidade sobre a eliminação da eutanásia entre todos nós, pois, como vimos, não é solução, mas interferência humana nos desígnios de Deus, nosso Pai. Lembramos que somente o conhecimento com fé, razão e lógica continuará nos ligando a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais e mostrará, como sempre, os caminhos reais a serem seguidos por todos nós. Agradecemos a todos pela companhia, saúde, paz, equilíbrio e amor no coração e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima semana, muito obrigada e até a próxima.